Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui apresentando, o primeiro dia da nossa campanha. Aleluia, eis o noivo está à porta, né? É tempo de nós atentarmos para isso. O Senhor está despertando a igreja dele, porque a vinda do Senhor está próxima. E lá no livro de Mateus, no capítulo de número 24, no versículo de número 42, diz assim: Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Aleluia. Nós precisamos vigiar, nós não sabemos que dia virá o Senhor. Temos que estar atento. E o Senhor chama a igreja a despertar. Desperta, desperta tu que dormes, desperta, né? Porque o Senhor está às portas. Nós precisamos estar preparados. Chegou o momento agora de nós ouvirmos a palavra do Senhor. E eu quero convidar vocês a abrirem as vossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo de número 25, onde nós vamos estar aqui lendo essa palavra. Enquanto você vai abrindo, nós vamos estar aqui orando. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, Senhor, nós estamos aqui buscando, Senhor, meu Deus, através da sua palavra, meu Deus, a acender essa chama no nosso coração, a nos despertar para esse tempo que a gente sabe que o Senhor está trazendo tantos sinais, tantas coisas. Senhor, nunca se ouve falar em tantas profecias como tem ouvido. E não só questão de profecia, mas questão, Senhor, meu Deus, de sonhos, visão que o Senhor está dando aos seus filhos. E nós não podemos, Senhor, meu Deus, ignorar isso, ignorar os sinais, ignorar, Senhor, guerras que está tendo, né? Ignorar, Senhor, meu Deus, terremotos, catástrofe, ignorar, Senhor, meu Deus, pessoas que perderam, Senhor, o seu amor, Pai. Né? A palavra do Senhor diz que nos últimos dias o amor de quase todos se esfriaria. Então, todos os sinais que o Senhor disse, meu Deus, acerca da sua vinda, e nós estamos contemplando com nossos olhos. Ajuda, Senhor, meu Deus, a nós nos preparar a verdadeiramente, Senhor, meu Deus, estar pronto quando o Senhor vier buscar a igreja do Senhor. Não nos deixe, meu Deus, ficar para trás. Não nos deixe, Senhor, meu Deus, arrepender, Senhor, nesse dia, mas que nós possamos estar alerta, atento, Pai, para que quando o Senhor vier, nós possamos estar como as noivas, como as 10 virgens prudentes, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Fala conosco, Pai, através da sua palavra. Desperta, Pai, cada um de nós. Aleluia, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, a parábola das 10 virgens. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias tomaram as suas lâmpadas, não levaram azeite. Não levar azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeites nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, sai ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens. Aleluia. Glória a Deus. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes ao que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou a porta. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virginécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Nós estamos aqui, né, lendo essa palavra e hoje me trouxe a memória também. Aqui está falando aqui, ó. No versículo
no versículo 4 diz assim: No entanto, as prudentes, além da lâmpada, levaram azeite nas vasilhas. Então, elas tinham ali a lâmpada acesa. E além daquela lâmpada acesa, ela levou azeite, ela tinha o quê? Um estoque, ela tinha reserva. E nós não podemos ter simplesmente só o azeite, né, na nossa vida, nós temos que ter reserva. O que é essa reserva? Irmãos, nós precisamos conhecer a palavra do Senhor, nós precisamos alimentar da palavra do Senhor. Se você não leu a Bíblia ainda, não espera começar o ano que vem, o ano que vem eu vou começar a ler a Bíblia, não. Eu quero convidar você a ler a Bíblia agora. Tem vários planos de leitura. Se você não sabe ler, põe a Bíblia em áudio. Tem a Bíblia offline, que você não precisa nem ter internet. Baixa a Bíblia no seu celular. Hoje, praticamente, né, toda a população tem acesso a um celular. Baixa a Bíblia no seu celular. Coloca ali a Bíblia em áudio. Enquanto você está lavando as vasilhas, você fala assim, eu não tenho tempo para ler. Enquanto você está lavando uma vasilha, você ouve a Bíblia. Enquanto você está colocando a roupa no varal, você ouve a Bíblia. Enquanto você está dobrando a roupa, você ouve a Bíblia. Enquanto você está, às vezes, dentro do carro, você está ouvindo, dentro de um ônibus, andando, você está ouvindo a palavra do Senhor. Então, não tem desculpa para a gente falar assim, como é que eu vou ler a Bíblia? Eu não tenho tempo. A gente tem que fazer, faça tempo para Deus. Nós acabamos de fazer essa campanha. A gente que faz o tempo, né? Todo dia eu gosto de dormir escutando a Bíblia, todo dia. Além de eu ler a Bíblia de manhã, ou às vezes eu não leio sempre de manhã, mas na maioria das vezes eu leio pela manhã, eu gosto de dormir ouvindo a palavra de Deus. Então, irmãos, vamos ouvir a palavra. E aqui está dizendo aqui no versículo 5 assim, ó. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito e eis o noivo sai ao seu encontro. Então tá falando aqui e tardando. Ele fez o que? Ele demorou. E muitas vezes, gente, tá assim, tá esperando as data que as pessoas estão falando, né? Não, mas não aconteceu nada naquele dia que aquela pessoa falou. Às vezes Deus fala uma coisa e às vezes ele não que ele mente, mas Deus, ele vem na hora que ele quiser, nem os anjos do céu é revelado o dia e a hora, né? Mas os sinais estão aí. Nós precisamos estar preparados, porque nós não sabemos em que dia virá o Senhor. Hoje nós lemos, né, na Bíblia, ali no livro de 1 Samuel, foi lido ali os versículos, se não me engano, versículo 12 e 13, e ali também tem algo semelhante, porque o profeta Samuel, ele tinha marcado de fazer um sacrifício ali, porque Israel estava se organizando para ir à guerra, né, junto para guerrear com os filisteus. Então ficou marcado dele ir, né? E eles ficaram 7 dias ali acampados em um determinado lugar, aguardando o profeta Samuel, que o profeta Samuel ele ia fazer um sacrifício ali, como se fosse algo que fosse ali um ato profético que eles fizessem ali antes daquela guerra, para que Deus abençoasse que eles ganhassem aquela guerra. Então, Saul ficou esperando, né? O Saul foi ungido rei e ali ele ficou esperando o profeta, só que o profeta não chegava, não chegava. E aí o povo começou a dispersar, o povo começou a ir embora. E ele falou: como que eu vou guerrear, sendo que o povo está indo embora, o profeta não veio? E aí o que que acontece? O rei Saul viu ali que já era o 7º dia, era o último dia para o profeta aparecer. O rei viu que ele não tinha chegado, então ele pega e ele mesmo faz o sacrifício a Deus. Só que naquela época, irmãos, somente o sacerdote é que podia fazer essa função. Ele não ouviu, ele não deu ouvido à voz do Senhor, ele ouviu o seu próprio coração, ele viu que o povo estava se dispersando e ele teve medo de não conseguir vencer aquela guerra porque ele estava confiado no homem. E nós não podemos estar confiados no homem, nós temos que confiar em Deus, no nosso Senhor, porque é dele que vem o nosso socorro, é do Senhor, é do alto que vem o nosso refúgio. Então, o que que eu aprendo com essa lição ali? Né? Samuel chegou na última hora e o Senhor Jesus, sim, o nosso Deus também, muitas vezes ele vai chegar na última hora, muitas vezes ele vai chegar para nós ali na hora que nós não estamos pensando. Às vezes a gente até se prepara, mas aí a gente cansa de ficar preparado. Deus não veio mesmo, então eu vou relaxar, vou respirar, vou ficar tranquilo, porque tem muita gente que diz assim: desde que eu era criança eu escuto falar que Jesus está vindo, Jesus está voltando.
O tempo de Deus não é o nosso tempo. É obrigação nossa estar preparada. E se Deus não veio ainda para todos nós, Ele vem todo dia de forma individual para quem morre, para quem se despede desse mundo. De certa forma o Senhor veio para ele. E como que está aquela pessoa que foi embora, que perdeu ali sua vida, né? Para onde essa alma vai? Nós precisamos pensar nisso, porque nós não sabemos, né? O amanhã não nos pertence e por isso nós precisamos despertar, né? Desperta, igreja do Senhor, desperta para ler a palavra, desperta para orar, desperta para louvar, desperta para obedecer, né? A palavra do Senhor diz que é melhor obedecer do que sacrificar. O Senhor está muito mais preocupado com você, na sua obediência, naquilo que você diz não para agradar o Senhor. Às vezes é até desejo do seu coração, mas você fala, não, eu não vou fazer isso, porque não vai agradar meu Deus. Eu vou fazer a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Aleluia, glória a Deus. E aqui diz assim que e as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, né? Porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Aqui diz que todas as virgens saíram com as suas lâmpadas. Então as nécias, ela até tinha a lâmpada ali na mão dela, mas aquele azeite que estava na lâmpada era pouco. Às vezes você até, mas eu estou na igreja, eu até tenho o Espírito Santo, elas aqui tinham lâmpada, só que ela não tinha reserva. E nós não podemos contentar com o pouco, nós não podemos contentar simplesmente com aquilo que nós recebemos lá na igreja, somente com a palavra que foi ministrada lá no culto. Não, nós precisamos explanar essa palavra, nós precisamos meditar nessa palavra, nós precisamos esmiuçar essa palavra. Aleluia. A palavra do Senhor diz que nós temos que inculcar essa palavra na cabeça dos nossos filhos. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos que falar dela. Dias atrás eu comecei a colocar o meu netinho para dormir. E eu comecei a contar uma historinha, cantar uma musiquinha para ele dormir. E de repente o Espírito Santo falou comigo, não, conta a história da Bíblia para ele. Conta a história da Bíblia. E eu comecei a contar a história de Jacó, a história dos filhos de Jacó, a história de José. Eu comecei a contar e ele foi dormindo com aquela história. Foi dormindo. Então tem já umas várias noites que ele vai dormir e eu começo a contar a história. Eu começo a trazer essa história para colocar ali na mente dele. Ele tem apenas 1 ano e 2 meses, mas quando ele ouvir, vai ficar ali na memória, lá no subconsciente. Eu lembro da minha mãe, que ela contava muita história para nós quando era criança. E a gente não tinha muito conhecimento da Bíblia, e nem mesmo a minha mãe. As histórias, ela era passada dos antecedentes, né? E a minha mãe ouviu da mãe dela, e a gente achava que era história simples, história normal, que não era da Bíblia. E eu lembro que a minha mãe contou para mim a história de José, que foi vendido, e ela nem sabia que era a história da Bíblia, depois que ela foi ver que era. A história de Moisés, que foi colocado no cestinho, que foi colocado lá no rio, né? Então a minha mãe já tinha contado essa história para mim antes. E quando eu li na palavra, aquela palavra trouxe, remeteu à memória a história que a minha mãe contava. Nós precisamos trazer aos nossos filhos, netos, aqueles que estão acessível a nós, se o Senhor colocou perto de você. Você é instrumento de Deus, você é boca de Deus nessa terra. Então usa, aleluia, da sua boca, da sua voz e leva a palavra do Senhor, espalhe a palavra do Senhor. O Senhor disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Às vezes você não tem condição de sair da sua casa, mas você pode pregar o evangelho aí na sua casa. Quando eu ia para a igreja, eu lembro que muitas pessoas oravam para mim e falavam que eu ia pregar para as nações, que Deus ia me usar a levar a palavra para as nações. E eu fiquei pensando que eu iria sair ministrando, que eu iria viajar, que Deus ia me levar a outros países, que Deus ia me levar a outras nações, outros lugares. E de repente o Senhor me dá um chamado de orar dentro da minha casa, pelo celular. E através desse chamado, pude alcançar muitas nações, muitos lugares que eu nunca coloquei meu pé, mas que eu fiquei sabendo que a palavra está chegando até lá. Então eu louvo a Deus pelas formas dele trabalhar. Às vezes as formas que o Senhor trabalha não é do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente imagina, mas nós, aleluia, temos que nos colocar à disposição do Senhor. Coloca na brecha. Se coloca na presença do Senhor, fala, Senhor, eis-me aqui, me usa, Senhor, faz de mim instrumento nas suas mãos, faz de mim boca de Deus nessa terra. Eu quero, Senhor, meu Deus, fazer parte, aleluia, do
do seu ministério. Eu quero, Senhor meu Deus, eu não quero esperar ter uma vaga para mim, às vezes num púlpito, ou às vezes no altar, às vezes em um palanque. Não, Senhor, aonde eu for, eu quero levar a palavra do Senhor. Jesus era simples e ele era o rei, ele deixou sua glória, ele deixou todo o seu trono de glória lá e veio. E como que Jesus fez seu ministério? Ele fez ele a pé, andando de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando a palavra nos pastos. E as pessoas falavam: olha, tem um rabi pregando lá naquele pasto, naquela aldeia. Ele não ia lá na cidade onde tinha os holofortes, né? Na maioria das vezes. Ele chegou a pregar nos templos, ele chegou aí, mas na maioria das vezes as pessoas iam até ele, porque ele estava pregando longe, mas as pessoas ouviam falar, e um chamava o outro, chamava o outro. Então não espere falar: mas eu não tenho como eu pregar. Lá na igreja, às vezes você não foi chamado, está esperando. Eu fiquei muito tempo chamando, esperando o pastor me ver na cadeira. Eu fiquei muito tempo esperando alguém me ver ali, me convidar para participar de algum departamento, e ninguém nunca me chamou. Mas eu entendi que quando você quer, você deseja, você precisa se colocar na disposição. Pastor, eu estou aqui, se precisar eu estou aqui. Pastor, é só me chamar. Pastor, se você precisar de alguma coisa. Mas eu não falava isso, queria que ele adivinhasse, queria que ele me vesse ali e falasse: ó, irmã, vem trazer uma palavra, vem trazer uma saudação. E muitas vezes eles têm muitos afazeres e eles não estão atentos para isso, né? Nem sempre estão atentos para isso. Então, irmãos, não vamos esperar a oportunidade chegar assim de forma tão clara. A oportunidade está aí. Deus quer usar você como instrumento. Deus quer fazer você um canal de bênção. Leva uma mensagem para uma pessoa que você sabe que está precisando. Leva uma palavra. Faz, aleluia, o seu ministério a partir do lugar que você está. Eu tenho certeza que Deus vai honrar, tenho certeza que Deus vai te usar, que Deus vai te capacitar, assim como Ele tem feito comigo. Mas simplesmente nós temos que dar lugar. Vamos dar lugar para Deus, vamos buscar a Deus. Aleluia, é tempo de nós buscarmos e é tempo de nós colocarmos toda a nossa família, né, no altar do Senhor, não deixar nenhum. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar aqui na sua presença. Senhor, muito obrigado, Pai. Senhor, eu te louvo, eu te bendigo, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor está aqui nos despertando para esse tema, Pai, que é tão atual na nossa vida. Continua mesmo falando conosco, aquecendo nosso coração, abrindo os nossos olhos, Pai, para que nós possamos fazer tempo para o Senhor, para que nós possamos, Senhor, meu Deus, colocar o Senhor como prioridade na nossa vida e não se contentar apenas de ter as nossas lâmpadas, mas que nós possamos ter reserva, que nós possamos ter azeite, Pai, em nome de Jesus. Não só preocupar também com alimento, de guardar alimento, não só preocupar com as coisas aqui desse mundo, mas preocupar com as coisas espirituais. Nós temos que ter reserva, Senhor, do Senhor dentro de nós. E o que acontecerá, irmãos, se o dia que nós não tiver mais acesso à Bíblia Sagrada? Nós temos que ter ela dentro de nós, gravada no nosso coração e na nossa mente. Por isso nós precisamos ler, por isso nós temos que alimentar, não podemos cansar. Ler uma vez, ler duas, ler três, ler quatro, ler quantas vezes for necessário, para que nós possamos ter essa palavra no nosso sangue, no nosso DNA, que nós possamos espalhar ela, mesmo sem ter ela nas nossas mãos. Amém? Glória a Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, não só agora, mas para todos sempre. Todos digam amém. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade.